E aí galera que curte o programa da Santa Cecília TV, que é produzido pelos alunos de jornalismo da Unisanta. A edição de hoje está começando, fiquem atentos! O Bloco M da Unisanta é conhecido pelas intervenções artísticas distribuídas pelos andares. Nossa equipe conversou com a coordenadora desse projeto para saber mais sobre o processo de criação e as técnicas usadas. Andar pelos corredores e escadas do Bloco M sempre nos surpreende. O projeto, inicialmente criado pelo professor de artes Gilson de Melo Barros, tem continuidade com a professora Márcia de arquitetura. A disciplina de expressão gráfica, ela é voltada a discutir o que existe em comum entre arte e arquitetura, né? Então, esse projeto é o projeto final da disciplina, onde os alunos de arquitetura fazem uma intervenção na faculdade a partir de ou elementos da história da arte, um período, ou um artista, e eles discutem questões diversas. São por volta de 25 projetos esse ano, e nós vamos fazer um pequeno tour junto da professora Márcia, que selecionou alguns para falar sobre a montagem e parte técnica. A primeira obra fica no 5º andar, logo na saída do elevador. O grupo utilizou a técnica chamada anamorfose. Ela é uma perspectiva que permite que a pessoa identifique a imagem somente estando em um ponto específico, né? Então, no caso aqui, por exemplo, a gente está vendo que é um precipício e, no fundo, existe um universo. Nesse caso, os alunos compuseram essa imagem no Corel, fizeram ela dentro do computador, transformaram ela na perspectiva de anamorfose e aplicaram nesse plotter que está no chão. Então, só quem está dentro do elevador, ao sair, é que vai perceber esse precipício. Quem anda pelo corredor não percebe a imagem como um precipício, porque você precisa estar num ponto específico para conseguir reconhecer. Conversamos com parte do grupo, para sabermos desde o processo de criação até a aplicação do adesivo. A gente teve que reimprimir várias vezes, a professora até viu, porque a anamorfose é como se fosse aquele pare do chão da rua, ele tem que estar bem esticado, então a gente reimprimiu várias vezes em formato pequenininho para a gente testar se quando colocasse no chão ele realmente ia aparecer de dar essa impressão. O segundo trabalho fica na escadaria, subindo para o 6º andar. Nesse, o grupo de arquitetura do 7º semestre se baseou no artista Banksy, criando uma releitura da obra. Então, os alunos se apropriaram da figura humana, que seria um rapaz que está tirando, na realidade, flores, não bomba, para dizer que está sendo descortinado, no caso aqui do trabalho, né, vários assuntos que nós temos como sociedade que discutir e que resolver. Já no terceiro trabalho, o grupo fez uma releitura dos projetos de arquitetura do fundador da Bauhaus, Le Corbusier, e das obras de Louis Rover. A gente fez exercícios até chegar nessa obra final e poder ir para a parede. Então, não é tão difícil, é só você pegar o tema, pensar um pouco, entendeu? Usar a sua criatividade, é um exercício de criatividade mesmo. Então, na realidade, é juntar uma teoria de arte com um projeto que discuta arquitetura. O quarto trabalho foi baseado no artista Vicky Muniz. Mais especificamente, numa série de trabalhos dele, que ele fez homenageando os trabalhadores de um lixão de Gramacho, no Rio de Janeiro, e os trabalhos dele eram compostos com lixo. Os alunos tiveram a ideia, então, de se apropriar dessa ideia e, a partir de jornal e elementos gráficos, né, homenagearem os funcionários da Unisanta, né, os funcionários que também estão inseridos no processo educativo, mas que pouco aparecem. Quer ver mais obras? Então tire os fones de ouvido, dê uma desacelerada e olhe ao redor. Se permita de vez em quando mudar o caminho que você sempre faz, pode acabar se surpreendendo. Continuamos em clima de Copa, com a terceira parte da história dos mundiais. A escolha da Copa do Mundo de 78 foi um verdadeiro gol contra.
A FIFA optou pela Argentina, mesmo com o país em plena ditadura e com gravíssimos problemas econômicos. A Laranja Mecânica continuou com o esquema tático da Copa anterior e chegou novamente na decisão após eliminar a Itália. A final foi disputada em Buenos Aires no dia 25 de junho. Com 2 gols de Kempis, a Argentina derrotou a Holanda na prorrogação por 3-1. Os hermanos conquistaram o primeiro título na história, enquanto os holandeses amargaram o segundo vice consecutivo. A Espanha foi a sede do torneio em 82. Pela primeira vez, a Copa do Mundo contou com 24 seleções. O grande jogo da competição aconteceu nas quartas de final. O Brasil contava com a melhor geração de todos os tempos, para muitos comentaristas, enquanto a Itália chegou para a partida aos trancos e barrancos, com 3 empates e uma vitória na campanha. O atacante Paolo Rossi marcou 3 gols, e a Itália venceu o jogo por 3-2, eliminando o Brasil, que jogava pelo empate e tinha vários craques no elenco, como Sócrates, Falcão, Zico e Júnior. Essa derrota é conhecida como Tragédia do Sarriá, e com certeza foi uma das mais dolorosas para o povo brasileiro. A final foi disputada no estádio Santiago Bernabéu em Madrid. A Itália não tomou conhecimento da Alemanha Ocidental e com gols de Paolo Rossi, Tardelli e Altobelli venceu a decisão pelo placar de 3-1, conquistando o tricampeonato. Vale lembrar que esse título teve uma curiosidade. O futebol italiano estava cheio de problemas com escândalo de manipulação de resultados na Liga Nacional. Entre os jogadores envolvidos estava Paolo Rossi. Com isso, nem mesmo os italianos acreditavam no título da Copa. A Copa do Mundo de 86 seria disputada na Colômbia. No entanto, as autoridades do país desistiram de sediar o evento devido aos sérios problemas econômicos e atrasos nas obras. Com isso, a FIFA escolheu o México, que foi sede do evento pela segunda vez em apenas 16 anos. A Argentina chegou na final pela terceira vez na história. A grande vitória na campanha aconteceu nas quartas contra a Inglaterra, quando Diego Maradona marcou um golaço de placa driblando metade dos jogadores ingleses. E outro gol inesquecível, só que de mão, fato conhecido como mão de Deus. Com esses lances, a Argentina venceu a Inglaterra por 2-1. A grande decisão aconteceu no dia 29 de junho no estádio Azteca. A seleção sul-americana fez 2-0, só que a Alemanha Ocidental buscou um empate. A partida parecia que se encaminhava para a prorrogação, mas aos 38 minutos do segundo tempo, Burruchaga desempatou, e a Argentina venceu o jogo por 3-2, conquistando o bicampeonato da Copa do Mundo. A Copa do Mundo voltou a ser disputada na Itália após 56 anos. Os donos da casa estavam com tudo, vencendo 5 jogos e não tomando nenhum gol. Porém, na semifinal, os italianos empataram com a Argentina em 1-1. E nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro Goicoechea, e os sul-americanos avançaram para a final. O destaque da Copa foi a seleção de Camarões, que chegou nas quartas de final, sendo a primeira equipe africana a chegar nessa fase do Mundial. Nas oitavas, os africanos eliminaram a Colômbia com uma falha do goleiro Higuita. A decisão de 90 aconteceu em Roma. Com gol de pênalti de Andreas Briem, os alemães venceram a revanche contra os argentinos e conquistaram o tricampeonato, ficando empatado com o Brasil e Itália em número de títulos. A Copa de 94 foi disputada nos Estados Unidos pela primeira vez. O país do Tio Sam chegou nas oitavas de final sendo eliminado para o Brasil. Os jogos ao meio-dia no horário local para privilegiar a transmissão em vários lugares do mundo foi uma das curiosidades do evento. A final aconteceu no dia 17 de julho no estádio Rose Bowl. Brasil e Itália fizeram um duelo de titãs. As duas equipes não se arriscaram muito e o jogo terminou empatado sem gols. Pela primeira vez, uma final de Copa seria decidida nos pênaltis. Quem brilhou foi o goleiro Taffarel, que defendeu uma cobrança e contou com os erros dos craques italianos Baresi e Roberto Baggio para comemorar junto com a equipe e todo um país o título da Copa que não vinha há 24 anos. A disputa por pênaltis terminou em 3-2 para a seleção brasileira, que conquistou o tetracampeonato.
inverno chegou. Fique ligado nesta edição do Mais Saúde e tire de letra a estação mais fria do ano. Caio, não dá para agradar todo mundo. Tem gente que não vê a hora da estação de baixas temperaturas chegar, mas tem gente que se pudesse fugir do frio o ano inteiro, com certeza fugiria. Mas o inverno já está aí e é bom tomar alguns cuidados para manter a sua saúde intacta. Você sabia que a pele é o maior órgão do corpo humano? Essa belezinha se estica todinha só para te proteger. Nada melhor do que protegê-la também, não? Nessa época, ela resseca facilmente. Acontece que no frio, as glândulas sebáceas não sofrem tanto estímulo. Por isso, evite banhos muito quentes. Sabemos que nesse frio é uma delícia, mas isso vai retirar a pouca camada de proteção da pele que resta. Prefira água morna. Fique de olho também no sabonete. Evite o contato excessivo com a pele e dê preferência aos que têm hidratante na composição. Ah, não se esqueça do protetor solar, e você não ouviu errado. Só porque o sol não é tão intenso nessa época, não significa que os raios UV deixem de agir na nossa pele. Por isso, o recomendado é o filtro com proteção 30. Lábios rachados também são bem comuns e até as cavidades nasais podem ficar secas e sangrar com mais frequência. Por isso, manteiga de cacau nelas. Você também pode substituir por vaselina sólida. E se for de batom, prefira versões cremosas ou gloss. É importante lembrar que nessa época de inverno, alguns problemas dermatológicos podem surgir ou piorar, como as rosáceas, psoríase, eczema, dermatites. Então, consulte o seu médico dermatologista de confiança. E aí, gostou? O Mais Saúde fica por aqui. Até a próxima! Gostaram das informações e dicas de hoje? Quer ver mais? Então corre para o YouTube ou Facebook do Espaço Unisanta. Beijo!